Olá, pessoal. Tudo jóia aí? Vamos aproveitar agora para esse tempinho que o Instagram tá chamando o pessoal. Boa tarde, espero que todos estejam bem, que todo mundo esteja se protegendo aí, né? E que a gente possa fazer o nosso trabalho com segurança. Então, hoje, né? Olá, o pessoal do Sinda já tá aí, né? Gabriel, te chamo pelo sindicato, né? Pelo jeito, né? Então tá bem. Então, pelo toque, entendi isso. Deixa eu dar uma falada aqui com o Gabriel enquanto isso. Não? Pelo cole? Beleza. Então, vou te chamar pelo cole mesmo, tá? Tá, então. Estamos aí, então, na guarda. Então, pessoal, vamos... a gente tá esperando aí um pouquinho o Instagram convidar o pessoal, tá? A ideia, então, nossa, né, dessas lives são a gente continuar com os contatos, né? A gente continuar produzindo e mostrando os nossos trabalhos, né? Para o público em geral, né? Principalmente para os nossos alunos, né? Que enquanto isso a gente não estamos num caminho ainda ajustado de aulas virtuais ou não, né? Então a gente está fazendo essas atividades que a gente considera como atividades complementares, tá? E com isso, então, se há algum aluno, né, de outra universidade ou até mesmo da UFPEL aqui, tá, que precise de alguma certificação, tá? Então, por favor, tire um print da tela, mande o seu nome completo, CPF, RG, tá? E e-mail que a gente vai estar cadastrando e vamos estar então, isso é um projeto de extensão, né, do laboratório, do qual cada aula aberta, como uma aula dessa, né, pode ser certificado, tá bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo legal? Tá? Então, vamos esperar mais um pouquinho. Não se esqueça, se vocês têm perguntas, então utilize aí a ferramenta de perguntas, né? Faça a sua pergunta. A gente no final vai responder as mesmas, tá? E fiquem à vontade aí. Não foi enviado nenhum certificado ainda, tá bem? Tudo jóia? Omar, engenheiro agrícola da UFRA, Tomé Açu, né? Deve ser estudante lá, prazer. Vamos então agora, acho que já já chamaram o nosso convidado, né? Porque acho que já deu um tempinho pro Instagram chamar todo mundo, né? E o nosso convidado tá aí sozinho, né? Sem saber do tema, então vamos convidar então. Lembrando, e quando isso que a gente está chamando o Gabriel Colli, aguardando, né? Opa, já está conectando, então vamos dar boa tarde para ele primeiro. Boa tarde, Gabriel, tudo jóia, querido? Tudo bem, Gisele? Tudo certo. Tudo Bom, jóia, me escuta bem aí? Tá tudo bem? perfeito, tudo certo. Alto e Beleza, bom som. ótimo, perfeito então. Então já vamos iniciar aí, porque, né, na verdade, o papo é bem longo, tem bastante coisa para conversar, né? Então é sempre bom iniciar, né? Então a gente já disse um pouquinho do laboratório, na verdade, dessa atividade do laboratório, né? O laboratório está ligado
com o Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas. A gente tem alunos, então, dos cursos de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes e das Ciências Ambientais, tá? Do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, e a gente tem alunos dos mais diversos cursos da UFPEL, mas basicamente da Agronomia e da Engenharia Agrícola. Esses são os alunos que mais nos procuram para estagiar conosco e nos ajudar nos projetos de pesquisa, tá? Mas, então, enquanto isso, vamos dizer um pouquinho da vida, né, da carreira profissional do Gabriel Colli, né, e dos trabalhos mais relevantes que ele fez até aqui, até chegar aí como executivo do sindicato, né, da aviação agrícola, e contar um pouquinho do trabalho do sindicato também. Pode ser assim, Gabriel? Maravilha. Maravilha, pode sim. À disposição. Obrigado. Então, a palavra é tua. Primeiro agradecer, né? Agradecer a oportunidade de mostrar um pouco do nosso setor, agradecer o convite, né? A gente já se conhece há um bom tempo. Parabenizar você pelo trabalho, né? A gente conheceu lá há um bom tempo, né? Na universidade, na Federal, e aí participamos juntos da JCI um período, e aí depois seguimos, né, nossos caminhos trabalhando, né? Saí de Pelotas, você permaneceu por aí, mas e vai passando o tempo, né? E nesse momento a gente começa a olhar para trás e ver quanta coisa foi feita, né? E que bom, né? Que muitas coisas foram feitas. Eu me formei em 2004 na Universidade Federal de Pelotas, aí na FAEM, né? Como engenheiro agrônomo. E naquela época eu lembro quando eu saí daí os professores falavam, né? Quando vocês se derem conta, vai fazer 20 anos já. E aí um grupo de WhatsApp dos colegas estava já discutindo a festa dos 20 anos, né? Que é daqui a 3 anos, né? Então já discutindo realmente o tempo passou. Então eu saí em 2004, aí fui trabalhar no Orlando Ross como engenheiro agrônomo na área de sementes, né? Em Não Me Toque, trabalhei um ano lá. Aí depois comecei, saindo de lá, fui para o Sebrae, né? Trabalhei 5 anos como gestor de projetos do Sebrae. Nesse mesmo tempo, abri minha empresa de consultoria também. Eu trabalhava em paralelo, no Sebrae trabalhando já com agronegócio, e a minha empresa trabalhando mais focada em planejamento estratégico e liderança, comunicação, coisas que eu acabei trazendo da JCI, né, que acabei aprendendo lá, acabei trazendo para a vida profissional também, mas nunca desvinculei do agronegócio, até pelo trabalho no Sebrae. Depois saí do Sebrae em 2012 para fazer consultoria, aí sim, planejamento estratégico em agronegócio, que foi o que eu acabei me especializando. Fiz o mestrado em sucessão familiar no meio rural, né, que é um tema bastante interessante, e acabei o mestrado em 2015 nessa área, agora preparando os materiais, organizando para ir para um doutorado logo em seguida, talvez 2021, 2022, organizando a vida, porque você sabe aí que tem uma série de organizações, né, para serem feitas, e desde do final de 2015 eu recebi um convite para assumir como diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, que tem sua sede hoje em Porto Alegre, e a gente tem associados no Brasil todo. Então, desde do finalzinho de 2015, eu atuo como diretor executivo do SINDAG, onde basicamente o nosso trabalho hoje é trabalhar a relação institucional e a imagem do setor da aviação agrícola. É uma série de ações que a gente vai poder discutir aqui ao longo desse tempo aqui com as pessoas que nos acompanham, que a gente agradece também. Que legal. Na verdade, essa área é muito interessante, né? Mas explica aí um pouquinho, já iniciando então nas nossas perguntas, ao final de contas, o que é o SINDAG, qual é o papel dele, aonde atua, para que precisa um sindicato das empresas de aviação agrícola nesse caso? O SINDAG nasceu em 91, né, para representar as empresas de aviação agrícola. Que cenário a gente está falando aqui? Representar as empresas do Brasil todo. Hoje são 222 empresas que existem no Brasil que prestam serviço de pulverização aérea. Destas 222, 180 são nós associadas. Foi um trabalho que a gente também vem fazendo esses 4 anos. O SINDAG tinha um tamanho menor em número de associados, né? O tamanho do SINDAG era 80 associados há 4 anos, então a gente mais que dobrou de tamanho e vai rumo ao 100%. E o papel do sindicato, com qualquer associação, é representar um setor. E basicamente aqui, o SINDAG cuida dos interesses das empresas, mas muito mais do que isso, né? No nosso planejamento estratégico,
ficou muito claro quando a gente começou a montar ele, até foi um dos motivos de eu ser contratado para fazer isso, foi que a gente precisava mexer no setor como um todo. Então, se você olhar no próprio negócio do SINDAG hoje, está lá que é dinamizar o setor da aviação agrícola, ou seja, é atuar na melhoria dos pilotos também, que não são afiliados a gente, mas não interessa que as empresas organizadas, se os pilotos não estão bem. Então, também a gente atua nas 5 escolas que existem de formação hoje, tem essa preocupação. A gente atua também na ajuda para fomentar a área de mecânicos em aviação agrícola. A gente trabalha muito nas relações políticas também, porque sem política nada acontece, né? E quando eu falo política aqui é relacionamento, né? Não é essa, muitas vezes as pessoas confundem as coisas, né? Confundem o que são as coisas. Não tem como viver sem política, né? A gente precisa ter relacionamento entre as pessoas, entre as entidades, entre os parlamentares que nos representam, né? Porque existem muitos projetos que tramitam em Brasília, no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas Estaduais e também em câmaras de vereadores que interessam a aviação agrícola. Então, o trabalho do sindicato também é fazer esse relacionamento para dar orientação. A gente tem uma equipe técnica que trabalha comigo hoje para dar orientação jurídica, técnica, documental, para dar suporte aos parlamentares e às entidades que a gente tem relacionamento, né? O papel do SINDAG é trabalhar a imagem do setor, como a gente já, terceiro ano seguido, que participa da abertura da colheita do arroz, né? E por 2 anos seguidos é no Capão do Leão, onde você pode visitar o nosso stand, os alunos puderem estar no nosso stand também, que a gente enxerga que é o nosso papel. Eventos como esse é mostrar o setor para a sociedade, fazer relacionamento com alunos, né, que está aí do lado da universidade, alunos que vão ser formadores de opinião, que vão ir para o mercado de trabalho, com o produtor rural, que é quem contrata o nosso serviço. Então, a gente enxerga que esse é o papel do SINDAG, para isso que existe uma associação, né? O sindicato nada mais é que uma associação. E a gente tem procurado mostrar também para a sociedade que é possível ter um sindicato muito eficiente, né? Porque, infelizmente, criou-se um estigma aí de sindicato no Brasil, que é cabide de emprego, todas essas coisas. O SINDAG hoje atende 18 estados com 5 pessoas, uma estrutura muito enxuta, eu e mais 4. Né? Aí temos as assessorias que complementam, que são terceiros, que trabalham eventualmente, jurídica, de imprensa, obviamente, quando necessário. Para que as coisas possam acontecer, a gente tem hoje um processo de prestação de contas mensal, que é público, né? Seja financeiro ou relatório de atividades. Então, a gente tem essa preocupação de mostrar que sim, pode ser eficiente, e existe uma diretoria que é composta pelos empresários, que são todos voluntários, né? Eu sempre faço questão de deixar muito claro, o estatuto não permite nenhum diretor dos empresários, né, que são os associados, terem remuneração. Essa é uma preocupação, e eu pude conhecer um dos fundadores do SINDAG, que é o Eduardo Araújo, que é um agrônomo, inclusive, formado na agronomia em Pelotas, que é pelotense, onde ele sempre defendeu isso. A gente segue com essa filosofia que para funcionar você precisa ter os profissionais remunerados, mas os empresários associados não podem ser remunerados, senão sim pode virar um cabide de emprego, aquela coisa tradicional que a gente quer desmistificar. Então esse é o papel do SINDAG. A gente vem procurando trabalhar relacionamento, né? Acabei de sair de uma reunião agora, para entrar aqui, a gente está fazendo uma reunião com a Crop Life Brasil, com o presidente da Crop Life Brasil, que é a entidade que agora congrega praticamente todo o pessoal que produz os defensivos, sementes, seja químico-biológico, está tudo na Crop Life hoje. Então, se procurar o SINDAG, querem aproximar. E esse é o nosso papel, né? Fazer essa aproximação para levar informação. A gente vai mexer até em bula de produto, aí, tratar de temas de produto biológico, químico, que o nosso papel é muito mais do que meramente aquela coisa tradicional de negociar uma convenção coletiva de trabalho. Isso o SINDAG faz. Mas é uma coisa muito pequena que vai... Mínima, faz coisas muito maiores hoje. Não, é muito interessante o trabalho de vocês, né? Porque, na verdade, o SINDAG, né, pelo que eu tenho acompanhado do trabalho de vocês, faz um papel sobre a aplicação de produtos, né? E você foi muito feliz em dizer, desde químico, biológico, bom, enfim, né? Porque a aviação agrícola faz isso também, e a aviação agrícola também faz o papel, muitas vezes, de prevenção de incêndios, né? Então, na verdade, a aviação agrícola tem um mundo muito grande, né? Não quero me adiantar, porque a gente tem alguns temas aí para dizer, né?
e tem um ramo, uma necessidade de vários empregos, né, profissionais, uma necessidade de vários profissionais, né? Então, o mecânico especializado, né, o piloto, que é uma especialização que super específica, né? Não é um piloto de avião comercial, é um piloto agrícola, então tem várias especificidades. O próprio RT, que tem na terminologia de vocês, tem um outro termo, né? O responsável técnico por tudo isso, né? Quem faz, o responsável técnico pela cauda, pelo produto ali aplicado, o responsável pelo tratamento da área, né? Então, essa área da aviação agrícola emprega muita gente, né? E, bom, então vamos dizer mais um pouquinho, mas a aviação agrícola, tu vem dizendo muito de Pelotas, mas a gente tem aí pessoas nos assistindo desde do Amapá, né? Da Rural, lá o FRA, do Acre, a gente tem pessoal de todo o país aí nos vendo também, né? E a aviação agrícola também tem se expandido, né? A gente fala muito aqui da nossa região porque a gente usa muito em arroz por uma especificidade, né? Da área está encharcada, né? Então a aplicação terrestre tradicional ela é mais dificultosa, vamos dizer assim, então a aviação agrícola vem para isso. Mas para que é usada a aviação agrícola no Brasil inteiro e no mundo, afinal de contas, Gabriel? E legal sempre contar um pouco da história, né? Como é que surgiu a aviação. No mundo surgiu na Alemanha, em 1921, né? Um padre alemão que começou com a atividade lá, mas aí trazendo para o Brasil. No Brasil começou em 1947, no município de Pelotas, né? Com um engenheiro agrônomo aí da FAEM, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Federal de Pelotas, e com o fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, juntos tiveram a ideia de fazer uma aplicação com o avião para combater gafanhotos, né? Que os gafanhotos estavam, na época, dizimando as lavouras de arroz na região. E daí vem, em 19 de agosto de 1947, vem o primeiro relato que a história conta, e a gente pode conhecer filhos dessas pessoas, né? Do patrono do Clóvis Candiota, que mora hoje, a filha, Dona Iris, mora em Pelotas hoje. Relata, né, que então a aviação começou em 47 no Brasil, então já são 72 anos de atividade, uma atividade, como você mesmo disse, que muitas vezes pouco conhecida. Eu mesmo, né, conhecia muito pouco, apesar de ser agrônomo, ter estudado onde começou a aviação agrícola, conhecia muito pouco ou quase nada até aparecer o SINDAG na minha vida, até aparecer essa oportunidade de realizar esse trabalho. A legislação hoje fala que a aviação agrícola aplica desde defensivos, né? E quando a gente fala defensivo, é químico ou biológico, tanto faz, né? Muitas vezes fica relacionado ao químico, né? Porque ainda é quantidade maior, mas a gente também está trabalhando para que isso mude, né? Tem um grande trabalho aí, a pesquisa tem responsabilidade nisso, para a gente evoluir muito nesse sentido, mas tem uma atividade que pouco é falada da aviação, que é a possibilidade de combate a incêndios. Inclusive, semana passada, na cidade aí da fronteira em Alegrete, teve um incêndio muito grande, né? Campo nativo aí. Olha a estiagem que a gente está no Rio Grande do Sul, né? Não, é uma coisa impressionante, não chove mais nesse estado. Então, tem provocado aí muitos incêndios, e quem ajudou a combater com quase 100 mil litros de água foi um avião agrícola. É uma empresa que é de Alegrete, mas que, obviamente, o piloto tem um curso específico para combate a incêndio, a aeronave tem toda uma preparação diferenciada, só que a gente ganha muito no combate a incêndio, sendo possível fazer com o avião, pela quantidade de águas. Com o avião que ele está trabalhando no Alegrete para combater incêndio, vai 2 mil litros de água em cada voo, então é muito rápido é muito mais rápido que ficar lá os bombeiros. Enfim, bombeiro no solo, óbvio que ele é importante, ele vai ajudar, mas uma quantidade de água grande dessa dá uma agilizada bem forte. Todas as frentes são positivas, né? Se a gente tem uma frente como essa, né? É uma atividade que a gente está trabalhando para divulgar, muito, né? Para organizar, a gente já conseguiu alguns avanços. Como a legislação prevê combate a incêndio com a aviação, já tem estados, por exemplo,
é o estado de São Paulo, o estado de Goiás e Mato Grosso. Já os governos estaduais já têm editais próprios de licitação, e empresas que estão de sobreaviso, que estão previamente lá aprovadas no edital. Quando há o incêndio, elas são chamadas para fazer o combate. No Rio Grande do Sul, infelizmente, não tem essa organização ainda. Quando acontecem essas coisas que acaba, né, a gente acaba aprende mais pela dor do que pelo amor, né? Uhum. Então, lá no Alegrete foi uma questão da contratação direta do dono do campo, né, que agilizou, ele fez. Agora a gente está tendo problema nesse momento, viu? Talvez devam ter acompanhado, próximo a Porto Alegre, que é na APA do Banhado Grande, que está queimando lá, já queimou não sei quantos hectares. E a gente tem só 2 empresas de aviação que estão ali do lado, só que elas não têm a preparação, elas não têm equipamento, o curso dos pilotos, inclusive, e o Estado não pode chamar elas, porque o Estado não tem informado de contratação, e elas não podem ir porque é uma área de preservação. E não Claro. tem o... Então, se isso Todo tivesse trâmite organizado, legal. exatamente, não. Tá lá, tem que deixar queimar, porque se ajudar a pagar vai estar fazendo algo ilegal. Então, a gente tem esses desafios. Até essa empresa do Alegrete estaria disposta a ir lá, ela não pode ir lá, porque é uma área do Estado, enfim, tem toda a burocracia, que a partir disso a gente sugeriu ao secretário, o Arthur Lemos, agora que agilizasse esse edital, esse grupo, enfim, porque esse não é o primeiro e não vai ser o último incêndio. Então, para que a gente pudesse ter isso organizado para poder colaborar, né? Porque as aeronaves estão aí, até um período agora de pouco trabalho, poderiam colaborar. Então, falei aqui da aplicação de defensivos, falei do combate a incêndio, também povoamento de rios, né? Tem caso aí, a legislação permite você povoar rios, né? Alevinos, né? Com o avião também, né? Coloca no hopper lá, organiza, tem todo um processo também. Adubação de pastagem também é feita. Plantio também é feito, né? Tem vários casos pontuais no Brasil e a gente está incentivando, já viu aí pelo menos esses 4 anos que eu estou no SINDAG, a gente já aumentou pelo menos 10 vezes o número de empresas no Brasil que fazem plantio de árvore ou qualquer outras coisas com o avião. Que muitas vezes até quem contrata nem sabia que isso podia ser feito. O próprio, muitas vezes, o dono do avião lá nem sabia, o piloto não se ateve, fica focado no defensivo, né? Fica focado nisso e acaba... Então, e a legislação também permite fazer o combate a vetores com o avião, no caso seria o combate da dengue, só que isso ainda não pode ser feito no Brasil, porque existe a legislação prevista, só que ainda falta o protocolo do Ministério da Saúde. Então, vários países fazem, a Argentina faz, Estados Unidos faz, Cuba, vários países da Europa também, na Ásia, mas o Brasil já tem a legislação, mas ainda não tem os protocolos, né? Que seria... Não tem a regulamentação, vamos dizer assim. Exatamente. Falta a regulamentação para dizer exatamente como aquela coisa básica, né? Que é você pegar a lei e dizer como é que ela vai ser aplicada, né? É bom ter esse avião, tem que ter esse curso, essa vazão, essa quantidade, esse produto, enfim, todo o processo. Quem é que aciona, né? E a gente está, inclusive, trabalhando muito próximo do Ministério da Saúde, porque a gente acredita que poderia colaborar muito no combate à dengue, né? Olha os números da dengue no Brasil. Então, a gente não está falando aqui colocar um avião, pulverizar Porto Alegre, estamos falando de áreas que a gente não consegue chegar. Os lixões que tem por aí, enfim, lugares que a gente não chega. Né? Então, que o avião poderia colaborar muito nisso, né? Porque óbvio que o nosso noticiário hoje ele está falando de muitas coisas, menos da dengue, né? E são dados que eu praticamente acompanho pelo trabalho. E que são muito sensíveis, né? Na verdade, o vetor não traz só a dengue, né? Traz a zika, traz chikungunya, que são doenças apavorantes, né? Que a gente deveria ter um controle muito rígido no nosso país, né? Mas a gente... Muito interessante, porque, na verdade, o agro, né? O agronegócio, independente do seu determinado setor, né? A gente tem muito sombreamento com saúde, com alimentação, com indústria, né? Então, sim, a gente faz muito commodity, né? Mas a gente não faz só commodity, né? Então, e toda a área de serviços, né? Do qual o agro emprega, né? Então, como a aviação agrícola, né? Eu acho que é considerado, vamos dizer assim, um serviço, né?
e emprega muita gente, muitas vezes tem várias funções, né? E não tá vamos lembrar, né? Um piloto de uma aviação comercial, ele não tem o preparo para fazer a aplicação de produto, né? Então, se vocês pegarem assim, eu vou fazer engenharia aeronáutica lá em Porto Alegre, né? O cara vai estudar lá os 5 anos de engenharia aeronáutica e não vai saber, ou pouquíssimo vai saber de aviação agrícola, né? Isso está muito vinculado às áreas agrícolas propriamente ditas, né? Então, tem cursos específicos. Aqui na nossa região, durante muito tempo, a gente teve cursos para os ajudantes. Tem um termo técnico para isso, você me desculpe que agora me fugiu, né? Que os colegas do IFSU e o professor Carlos Tillman faziam esses cursos, né, para o pessoal que ajuda no aparato porque não é só o piloto, né? É fazer a cauda, é colocar naquele equipamento, né? Então, tem muita gente envolvida ali, né, na aviação agrícola. Mas vamos tocar num ponto assim bem instrutores. Obrigada, Jair Meneghel. Instrutores de aviação, executores, o Jader Job tá nos ajudando aí. Mas vamos tocar num ponto bem nevrálgico, assim, se é mito ou é verdade aí. Aplicação aérea por avião polui mais do que uma aplicação terrestre? Isso é mito ou não? Traduzindo, né, para os termos atuais, né, fake news, né? O pessoal fala muito de fake news, com certeza é mito, né? E agradecer aí o pessoal que está colaborando, né? Isso é legal da interatividade, né? Que bom que temos os profissionais aí. Dr. Jeremy Meneghello também, né? Tendo feito parte da minha formação na agronomia. Bom tê-lo aí. Eu vi que entrou há pouco aqui também o Jader, né? Um abraço aí para o Gério. Eu vi que entrou aqui também um grande amigo nosso, Nelson Paim, que está lá em Pochorel, no Mato Grosso. Ele era o presidente do SINDAG quando eu entrei. O SINDAG hoje ele é prefeito da cidade lá, um grande incentivador da atividade. Com essa sua pergunta aí, com certeza ela é um mito, né? E é uma das coisas que a gente mais tem combatido, que é a desinformação. Como eu disse antes, eu estava numa reunião há pouco com a Crop Life, onde a gente estava discutindo principalmente como que a gente combate desinformação. Né? Até baseado em mitos como esse, a gente fez até no nosso site, tem lá os 10 principais mitos da aviação agrícola, e esse é um deles. E como que a gente combate eles, né? Alguns caminhos que a gente traçou, obviamente melhorar nossos canais de comunicação, mas gerar informação de qualidade, né? A gente tem incentivado muito a pesquisa, até a gente lançou recentemente o Fórum Científico, né? A gente tem combatido o mito com pesquisa, sempre, né? A gente não fica no achismo, né? A gente tem incentivado muito, eu sou um fã de pesquisa, particularmente acho que é a nossa referência e uma forma do Brasil também mudar de patamar, né? No mundo é incentivar mais a pesquisa, é uma forma muito particular de pensar, né? Com relação a esse tema. Quando a gente traz para a discussão, por exemplo, que a aviação usa pelo menos 8 vezes menos água que qualquer outro tipo de aplicação, por aí já começa a desconstruir na cabeça de quem acha que a aviação contamina mais, né? Quando a gente traz para a discussão, por exemplo, que o avião, como ele não toca nas plantas, você não tem nem contaminação, né? De, eventualmente você levar a contaminação de uma doença de uma lavoura para outra lavoura, por exemplo, ou para qualquer outro lugar. Então, por aí já são 2 argumentos, né, que a gente tem. Sem contar, obviamente, nos equipamentos que estão ali no avião, que por obrigação legal, porque a legislação desse setor é algo pesadíssimo, por obrigação legal, a cada X horas, né, a cada 50 horas de voo, 100 horas, 200 horas, são necessárias revisões e em locais certificados. O que isso na prática acontece? Faz com que seus equipamentos estejam sempre em dia. Ou seja, a probabilidade de que as coisas funcionem, esse é o negócio do teletrabalho, né? Do home office. Né? A probabilidade de que as coisas funcionem é muito maior. E hoje o avião tem um equipamento que ele existe desde 95, que é o DGPS, que é o GPS de avião. O que ele faz na prática, linkado ao fluxômetro, que é outro equipamento que está no avião também?
Você tem um mapa de aplicação, que ele é colocado na aeronave antes dele decolar, aí que o piloto faz a regulagem dele de GPS, e vai fazer a aplicação exatamente onde é para fazer e só. Quando o avião estiver fora daquela área, para de aplicar. Isso nada mais. Tanto é que a aviação agrícola foi reconhecida no ano passado como agricultura de precisão. Exatamente. Tanto é que a gente faz parte, desde o ano passado, da Câmara Brasileira de Agricultura de Precisão. E os membros da Câmara, ela é coordenada pelo Ministério da Agricultura, entenderam que sim, a aviação agrícola ela é agricultura de precisão, né? Porque pela eficiência que ela tem, porque você consegue garantir exatamente o que é aplicado e onde é aplicado, né? Esse é o nosso principal, os principais argumentos que a gente tem, né? Tem a ver, obviamente, com tecnologia e, obviamente, né? Depois nós vamos entrar mais a fundo aqui para desconstruir esse mito, que é falar da formação dos profissionais envolvidos, né? O quanto isso ajuda a atividade ser segura, o quanto isso ajuda a atividade de fato garantir que tenha que o produto aplicado lá no avião que está na média a 3 metros de altura chegue efetivamente onde tem que chegar. Que esse é o grande trabalho, né? Esse é o grande exercício, garantir que aquela gota chegue lá. E tem um outro ponto aqui que os produtores rurais ajudam muito, né? Como o produto que é aplicado, seja ele químico ou biológico, ele é muito caro. Hoje, infelizmente, ele é muito caro. Se não aplicar direito, ele não contrata mais. Então, você precisa fazer chegar lá, senão você não vai controlar a doença, ou praga, ou qualquer outra coisa, ou seja, a adubação, né? Quem que está aí? Não, quando as pessoas trazem, né? Quando traz esse mito de que a aviação agrícola polui muito, na maioria das vezes, pessoas que não conhecem como a atividade funciona, né? Como que ela atua na prática, todo o aparato de regimentos que existem, a tecnologia, a forma de fazer, tudo isso, né? Isso é importante para esse medo aí. Mas, Gabriel, eu vou te interromper aí, né? Como é interessante essa questão, porque a aviação agrícola tem uma legislação tão pesada, né? Então, tem que ter a RT, né? Tem que ter toda uma legislação para lavar o equipamento depois, né? A gente não vê isso na aplicação terrestre, né? Sim, a lei diz que toda vez que a gente vai fazer uma cauda para uma aplicação terrestre, deveria ter uma RT com um receituário, né, junto. Alguma vez alguma empresa foi fiscalizada sobre a aplicação terrestre? Olha, te digo que muito pouco, muito ao contrário de uma empresa de aviação agrícola, que é extremamente fiscalizada, né? Então, vê que só por isso já há uma rigidez, né, na aplicação. Outra coisa é a metodologia de aplicação de produto, né? A gente vê que na aviação agrícola, quando você conversa com quem trabalha com aviação agrícola, né, entende a tecnologia de aplicação de produto com profundidade, né? Aquela gota vai chegar, o quanto vai criar deriva ou não vai criar deriva, se entende isso com muita profundidade, né? Como é que aquele tipo de produto atua, né? No sentido da gota, de tamanho de gota, de pressão de bico, né? A aplicação eletrostática. Então, que na aplicação terrestre, desculpa ser tão incisiva nisso, né? A gente vê que a aplicação terrestre pouco se entende de aplicação de produto mesmo. Você vai lá, liga aquilo lá e manda bala. Né? Muitas vezes não se conhece, nem se sabe que bico está trabalhando ou não, se aquilo é para aquele produto, né? Então, tecnologia de aplicação zero. Né? E isso eu fico muito triste, porque, na verdade, muitas tecnologias são queimadas, né? São por causa disso, né? Então, não há como a gente deixar isso de lado. Outra coisa é a agricultura de precisão, né? Então, a agricultura de precisão, na verdade, dependendo do conceito do qual você pega, é aplicar um produto em determinado local, né? Num determinado posicionamento geográfico.
e na verdade isso veio aos anos 2000 aqui no Brasil, né? E você vê que a aviação agrícola fazia isso há muito tempo. Então, o DGPS está sendo usado agora, né, para semeadura, para colheita e tal, e é usado há muito tempo. Mãe, a mãe não vai atender, filho. Tá? E tem alguém na rua, eu não sei se é o entregador, se é o vizinho, e ele quer atender a qualquer custo essa pessoa. Então, eu peço desculpas aí, tá? Então, você veja que né, nesse quesito de precisão, né, vamos dizer assim, a aviação foi, acho que, o nosso primeiro carro-chefe no Brasil, nessa linha de agricultura de precisão, né? Já há bastante tempo, tu diz com bastante propriedade para os anos 90, aí, vamos dizer assim, né? Muito, muito interessante isso. E eu realmente concordo contigo, com tudo que eu vejo na aviação agrícola, né? Controle da cauda, da lavagem, da tríplice lavagem depois, né? Com toda uma tecnologia, com todo um regramento, né? Por ozônio, enfim, a gente vê que é outro nível comparado com a aplicação terrestre, que muitas vezes, né, por ignorância ou por descontrole fiscal, muitas vezes o cara lava no rio mais próximo, faz a tríplice lavagem do tanque dele no rio mais próximo. Estou sendo injusta, porque não é todo mundo que faz isso, mas eu sei que na aviação agrícola isso é humanamente impossível ser feito, porque precisa ter um controle muito grande com isso, né? Mas vamos contar conta um pouquinho para a gente aí de quem que fiscaliza, como é que as regras, a gente falou um pouco disso, mas aprofunda para a gente aí, quem que fiscaliza a aplicação mesmo, né? Legal você trazer isso e colaborando ainda, né, nessa questão do terrestre, do aéreo, a nossa preocupação. Vamos por lá, manda botar outra hora. A gente sempre fala, né? Que é fazer com que os produtos sejam bem aplicados, né? A gente, né, sou agrônomo, conhece muita gente, trabalha, independente disso, a gente precisa melhorar a qualidade de como as coisas são feitas nas nossas lavouras hoje. Infelizmente, em algum momento, nem sempre se cuidou tão bem, né? E tem um dado que ele ajuda nisso aqui, aí eu vou chegar na fiscalização. Só como curiosidade, né, se nós pegar o último levantamento do IBGE, nós temos hoje, né, e aí comparando com o que a gente tem no número de aviões, são 2.280 aviões no Brasil, agrícolas, e a gente tem pelo menos 600 mil pulverizadores terrestres espalhados pelo Brasil, que obviamente não há controle algum. E esse é um debate que a gente tem muito forte, né? Pensando como setor, como agricultura, né? Que um dos motivos que muitas vezes a agricultura ela é mal interpretada, né? Ela não é muito bem reconhecida pelo povo, pelas pessoas, é porque o setor tradicionalmente se comunicou muito pouco, né? Sempre a comunicação nunca foi forte da agricultura nossa. A agricultura sempre trabalhou muito, sempre fez muitas coisas, mas na prática mesmo a preocupação com comunicar, com fazer parte, com fazer a área institucional sempre foi muito pouco, né? Então é uma coisa que a gente tem insistido muito em mostrar essas coisas e colaborando nessa história aqui do equipamento terrestre. Pouco a pouco isso vai mudar, a gente acredita. No Brasil, a gente já escuta indícios de Assembleia Legislativa, inclusive a do Rio Grande do Sul é uma delas, de criar uma regulamentação mínima, pelo menos. O que significa uma regulamentação mínima? Significa estabelecer alguma coisa do tipo, a cada 5 anos o pulverizador tem que passar por uma regulagem, uma certificação de alguém, seja do Estado, ou seja de uma universidade, uma parceria, alguma coisa. Porque, infelizmente, hoje a gente visita algumas propriedades, eu visito muita propriedade rural, e tem gente que nos conta que, nossa, eu tenho esse equipamento aqui, eu comprei faz 40 anos, nunca troquei os bicos. E conta com alegria, achando que é uma grande coisa. Aí você vai medir, fazer a regulagem lá do equipamento, nossa senhora, é pior que aquele chuveiro antigo que a gente tem em casa, que nunca limpou, que sai uma gota para cada lado, e tem outro lugar que não sai. Então, por isso tem iniciativas muito boas no Rio Grande do Sul, uma delas é a Farsul, que tem o programa Deriva Zero,
está dando capacitação no estado inteiro para produtor. Acompanhe alguns, até para ver como é que é o modelo de treinamento, muito legal. A gente tem que levar informação, eu sou sempre adepto da informação, e ter essa conscientização. E, obviamente, ter uma regulamentação mínima, né, para organizar um pouco isso. Em 2008, o estado do Mato Grosso colocou uma regulamentação para o terrestre. Ela durou 6 meses. 6 meses foi derrubado lá com uma liminar e ficou, enfim, já são 12 anos, a gente olhou na história. Então, a gente tem um grande desafio. Agora, há um consenso total das entidades do agro no Brasil. A gente trabalha muito com a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, e ela enxerga que precisa organizar isso melhor. Nós precisamos capacitar melhor quem trabalha com produto químico e biológico também. A gente precisa capacitar melhor essas pessoas. Não dá para admitir, e aí eu vou fazer, quando vamos chegar na tecnologia, eu vou chegar na fiscalização, foi sua pergunta aqui, é inadmissível você ir na Expo Inter, na Expo Direto Cotrijal, qualquer outra feira, AgriShow, essas feiras gigantes que a gente tem no Brasil, aí o produtor compra um equipamento lá de uma máquina para fazer a aplicação lá, que custa R$1 milhão, ele não sabe nem mexer naquele botãozinho que está lá em cima. De tamanha tecnologia. E até muitas vezes ele compra aquilo que ele achou legal na feira, só que quem vai operar não faz a mínima ideia do que é aquilo, como é que funciona, manutenção, uma série de coisas. Então, esses desafios a gente tem para melhorar a visão, né, a imagem de quem não é da agricultura. E aí, chegando na fiscalização, que foi o grande motivo da sua pergunta aqui, hoje, quem é que fiscaliza a aviação agrícola? Vamos falar aqui em 3 esferas, porque não existe nenhum setor, e aqui não é que eu trabalho nele, é só olhar para a legislação, e todo mundo vai concordar com isso. Não tem nenhum setor tão regulado, fiscalizado como esse. Na esfera nacional, qualquer empresa de aviação agrícola hoje, ela precisa prestar contas para a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, para o Ministério de Agricultura e para a Secretaria de Aviação Civil e para o IBAMA, quando a gente fala em esfera nacional. E mais recentemente agora, as empresas estão precisando prestar contas também para o Ministério Público do Trabalho. Então, são 5 órgãos federais hoje que a gente presta contas. E, obviamente, dá para considerar o CONFEA em função da RT, né, do CREMA. Vamos falar só dessas 5 aqui, que é quem realmente fiscaliza efetivamente. E como curiosidade, né, a gente mapeou isso em 2017 e 2018. A gente tem 177 associados. Todos os sócios foram visitados pela ANAC durante o ano de 2017, 18 e 19, pelo menos 3 vezes. E pelo Ministério da Agricultura, pelo menos 2 durante o ano. Então, fiscalização não é o problema. E o IBAMA, em 2017, teve estados que visitou empresas quase 10 vezes. Praticamente mensalmente faz fiscalizações nas empresas. Então, quando a gente fala no órgão, as fiscalizações federais são essas. Quando eu vou para os estados, podemos usar qualquer estado como exemplo, são as secretarias de meio ambiente, as secretarias de agricultura e, eventualmente, de saúde, dependendo que tem estado, como o Brasil adora criar legislação independente em tudo que é lugar, tem alguns estados que até a Secretaria de Saúde a gente tem que prestar algum tipo de relatório de esclarecimento ou pagar alguma taxa. Porque o problema de você prestar contas não é só prestar contas, é que tudo isso que eu estou falando aqui gera algum tipo de alvará, gera alguma coisa. Quando a gente fala em alvará no Brasil, a gente fala em taxa. Então, que é um grande desafio que a gente tem. Eu falei, então, da esfera federal, da estadual e das municipais. Eu tenho Secretaria do Meio Ambiente do município, eu tenho Secretaria da Agricultura do município e, eventualmente, alguns institutos, que também tem alguns estaduais. Esse instituto de meio ambiente, enfim, dependendo do estado, que acaba exigindo alguma coisa, né? Nas empresas, a gente até brinca com os empresários de vez em quando, né, que precisa sempre ter bastante parede para poder colocar os alvarás de todas essas coisas. E a gente tem muita empresa que trabalha em 2 estados ou municípios diferentes. Então, aí você trabalha em 2 estados, você cumpre 2 legislações, que é uma briga que a gente tem, inclusive, para ser unificado, mas infelizmente não é. Por mais que a nossa legislação ela é federal, existe um espaço, um artigo da nossa Constituição, quando a gente está discutindo temas relacionados a meio ambiente, os municípios e o Estado podem legislar.
e há algumas interpretações que coloca a aviação agrícola como relacionada ao meio ambiente, e eu também acredito que então, por isso que tem toda essa complexidade. É extremamente desafiador você manter essa documentação em dia. O setor é muito fiscal. Tem uma legislação, ela é pesadíssima, né? Eu tenho... O nosso escritório ele fica em Porto Alegre, eu não estou nele, hoje eu estou em Passo Fundo, estou na minha casa em Passo Fundo, estou no escritório de casa. Eu tenho toda a legislação impressa, né? De vez em quando, para consultação. E aqui não é falar um número aleatório, é um número real, são 2.213 páginas impressas de legislação, que junta tudo isso, o federal, o estadual e os municipais. E aí você pega, tem legislações, por exemplo, sobre agrotóxicos, que lá no meio tem 3 artigos que envolvem a aviação agrícola. Você precisa seguir a eles também. Então, tanto é que hoje as empresas praticamente têm um cargo que a gente chama aí, que é o gerente de papel, que é a pessoa que só fica preocupada com a documentação. Tanto é que o SINDAG criou um sistema de documentação com 2 consultores, o SISVAG, que todo associado tem login, tem senha, que é só documento, que é com cronograma, tudo, com todos para baixar, com download, para preencher, de todas as esferas. É realmente bastante. Isso nos dá, e aí só que vem a parte boa, né, que eu sempre falo para os empresários, isso nos dá segurança para mostrar que é um negócio, porque se você consegue manter a empresa em dia funcionando, nossa, depois a gente vai entrar no ponto de falar dos profissionais que trabalham na atividade, né, aqui, aí é outra conversa, né, mas a fiscalização ela é muito pesada. E aí o SINDAG tem feito um posicionamento muito forte nisso, né, quem acompanha aí e for olhar o nosso site, por exemplo, a gente teve ainda na época do ministro Blairo Maggi, depois a ministra Tereza Cristina também, a gente formalizou 2 vezes para cada um ofício pedindo, queremos mais fiscalização nas nossas empresas, porque a gente entendeu, os empresários entenderam que fiscalização ajuda a organizar. Obviamente não vai multar, não, vai multar porque tem coisa errada, você tem que fazer as notificações, mas sim, mas quem tiver ok, isso traz transparência. A gente tem um projeto, né, que é a Aviação Agrícola 100%, justamente por isso, para mostrar que o setor sim é sério. Eu tenho particularmente um grande desejo, né, e o setor tem, que o setor seja assim reconhecido dentro do agronegócio como o setor que mais cumpre a legislação, né, o que não é fácil, é desafiador aí o trabalho que a gente tem, não é para amador, trabalhar na aviação agrícola não é para amador, não é para aventureiro. Nesse período eu estou aí, pessoas que nos procuram para abrir empresas, eu não desencorajo ninguém, eu apenas mostro como funciona. Poucos continuam, né? Tem empresas abrindo de vez em quando, com certeza o setor está crescendo, que é muito positivo. Cresceu aí 50% em 10 anos, ano passado cresceu 4%, e esse ano vai crescer de novo, mesmo nessa confusão toda. Mas eu sempre digo, não é para amador. Se quer fazer algo amador, vai fazer outra coisa. Não vem para a aviação agrícola, não tem espaço, nunca teve. E o mercado está sendo muito cruel. Ninguém mais contrata empresa ruim. Cada vez menos, né? Não, mas já que a gente falou tanto disso, vamos falar quem são esses profissionais mesmo, né? Quem que é toda essa gente? Quem que pode trabalhar nessa área e deve trabalhar nessa área? Porque eu entendo também que tu tem que ser um especialista, né? Mas para tu chegar ao nível de especialista, né? Um bom piloto agrícola de voo, né? Então, todo mundo precisa ter um nível de experiência suficiente nessa área, né? Mas conta um pouquinho pra gente, porque nós já estamos quase com... Vai faltar 10 minutos, 12 minutos para acabar a live aí. É muito rápido esse ambiente, né? E aí, então, fala um pouquinho disso, que isso é um questionamento aí que todo mundo faz. Quantos profissionais? Engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, mecânicos, quem que são esses profissionais? Precisa de engenheiro ambiental? Precisa de... Quem que precisa para trabalhar, né? Um piloto agrícola, foi uma pergunta anterior. Um agrônomo somente pode pilotar um avião? Né? Não. Né? Mas quem são esses profissionais, né? Vejam que vamos separar aqui, tem muitos envolvidos, independente do tamanho da empresa, né? Primeiro, toda empresa precisa, é obrigado por lei, ter um engenheiro agrônomo responsável pela empresa.
Só que não é qualquer agrônomo, né? Porque até isso é diferente nesse setor. É um agrônomo com um curso específico de coordenador em aviação agrícola, que o Ministério da Agricultura oferece 1 ou 2 vezes por ano em parceria com algumas empresas pelo Brasil. Eu fiz o curso em 2017, até para conhecer, um curso de uma semana inteira, aula direta, manhã, tarde e noite, né, com prova, que o Ministério depois avalia, enfim, uma exigência bem alta, depois tem que renovar o seu diploma. Se uma empresa tem, por exemplo, 3 aviões, ela precisa ter 3 técnicos agrícolas, que a gente chama, um para cada aeronave, com um curso de técnico executor, que alguém comentou aqui antes, né? O curso de executor em aviação agrícola, que é um curso também referendado pelo Ministério da Agricultura. Toda empresa precisa ter um gerente de segurança operacional, um gestor de segurança operacional, que tenha a implementação do manual de segurança. E o mais interessante, né, que o padrão desse manual de segurança é o mesmo das companhias aéreas, né, comercial, foi espelhado neles. Então a complexidade é algo inimaginável. A gente está buscando dar uma simplificada, porque tem coisas que estão muito distantes da nossa realidade. E o piloto, né, como se disse antes, não é o piloto que trabalha, por exemplo, nas companhias regulares aí, da comercial que a gente conhece, na Gol, na Latam, na Azul. Para esse piloto vir trabalhar na agrícola, ele precisa fazer um curso específico de piloto em aviação agrícola. Ele faz faz a formação normal lá de piloto, né? Ele faz lá. E aí, para poder fazer o curso de piloto agrícola, ele já tem que ter tido a comprovação de 370 horas de voo, né? O que também não é fácil, né? Pelo tempo que é necessário despender e também pelo investimento, que é pesado, né? Então, eu chamo hoje o piloto agrícola como o pós-graduado, na verdade, em aviação, porque o piloto agrícola é a pós-graduação, né, para você ser um piloto agrícola, pela complexidade que é você ser um piloto agrícola, né? Vejam que então, falei aqui do técnico, executor, falei do agrônomo, falei do gestor de segurança operacional, falei do piloto. Aqui só tem 4, aqui já dá 4, né? Então, aí você precisa de um engenheiro ambiental para fazer o projeto do pátio de descontaminação, que o engenheiro ambiental tem que assinar o projeto. Então, sim, precisa também de engenheiro ambiental. Então, são muitos profissionais envolvidos, e tudo isso prevê na legislação, né? Esses profissionais estão envolvidos. Nas empresas aqui. Obrigatório, por lei, que essas empresas tenham todos esses profissionais com essa formação. Por isso você comentou antes, né? Que a sensação que dá é que as pessoas são muito bem preparadas. E não é sensação, né? Porque, de fato, tem que ser muito bem preparado. O piloto tem que renovar a carteira dele todo ano. Realmente é muito exigente, né? Não é para amador, é para pouca gente. Tanto é que em 2.200 aviões do Brasil, a gente imagina hoje uns 3.000 pilotos. Aí talvez os 400 agrônomos só no Brasil com esse curso. Então, realmente é bem específico. É bem profissional mesmo. Um questionamento, né, que então é muito claro que o técnico agrícola, né, o agropecuário, o engenheiro agrônomo, né, a turma da engenharia agrícola questiona muito a questão da manutenção, né, de toda a organização. A gente já vê lá em Goiás, a gente tem um colega engenheiro agrícola que já trabalha com isso, né, que é gerente, como é que é o termo? Eu sempre esqueço esse termo. Que trabalha com isso também, né? Então a gente vê que dependendo do tamanho da empresa, né? Se tem muitos pátios, né? Muitos lugares de lavagem, também tem um outro tipo de profissional, ou um técnico ambiental, ou mesmo um engenheiro ambiental responsável por isso, né? Então tem muita gente envolvida, né? A manutenção desse tipo de equipamento é extremamente técnica, né? Então vejam que realmente não é para qualquer um trabalhar. É uma área muito interessante. Quem entra nessa área, né, e se especializa tem emprego garantido, né? Mas tem que estudar muito e estar antenado a todo momento com os equipamentos, né? E a tecnologia que tá sempre ligada com isso, né? E isso é muito bacana. Mas eu vou te perguntar um pouquinho, né, faltando aí uns 7 minutos para a gente acabar,
E os veículos aéreos não tripulados? Falamos muito de avião e tal, mas e aí esse tal de drone, de Vante, né? Esses veículos aéreos não tripulados, que mercado tem isso? Né? A ANAC está muito em cima disso também, né? Mas em cima desse mesmo mercado de aplicação, né? De tanto semeadura, produto, líquido, sólido, enfim, né? E mesmo de prevenção de incêndios, né? Que esse mesmo papel da aviação agrícola e esses vantes para a agricultura, como é que fica isso? Boa. Só faltou comentar antes que tem um mecânico também, que é um pouco disso que você falou antes, né? O mecânico das aeronaves. E algumas empresas, dependendo do porte, ela tem o seu próprio mecânico com curso também. Tem um curso de mecânica da aviação agrícola. Esse curso é longuíssimo, eu não lembro até agora aqui a carga horária, mas ele é bem extenso. Isso é não, toda empresa tem que mandar suas aeronaves fazer a revisão, que ela é de acordo com o número de horas voadas, em oficinas que são certificadas pela ANAC, que elas têm os mecânicos com a formação. Então, tem mais esse profissional também aí naquele grupo que a gente comentou antes, tá? É porque o piloto assina, o mecânico assina o laudo, né? E esse laudo vai para a ANAC, né? De que a aeronave fez a manutenção e fez lá pelo manual. De cada aeronave tem o número de horas que ela tem que fazer a manutenção. Sobre os drones, sua pergunta é muito oportuna, até pelo momento, né? O SINDAG, desde 2017, tem trabalhado com esse tema. A gente já tem uma empresa associada no SINDAG, que trabalha com drones. Associamos a segunda faz um mês e pouco no IBRAVAG, que é um instituto que a gente criou também para agregar mais profissionais, porque o SINDAG só pode ter sócio com as empresas de aviação agrícola, já o instituto pode ter o agrônomo sócio, o engenheiro agrícola, enfim, quem quer participar aí do meio, né, pode associar também, participar de algumas ações. E falando de legislação, que é o que nos interessa aqui, organizar isso, alguém comentou aqui antes, né, do desafio que é o drone. Você falou muito bem, né? Se a gente não cuidar bem da tecnologia, ela é queimada no mercado. É o termo queimar aqui, tá, no Brasil todo, quer dizer, ela é dilacerada, ela é acabada no mercado. Então, infelizmente no Brasil, muitas vezes pela lentidão de quem regula as tecnologias, ela vem vindo, que o mercado não espera. Isso acontece. E o drone é isso, ele está acontecendo, já é realidade. Inclusive tem empresas aí trabalhando com drones já. Só existe uma legislação até hoje, que é a da ANAC, que regula o tamanho da aeronave. O que ela diz lá? Que até 25 quilos o drone, você não precisa ter um piloto específico. Porém, a regulamentação que a gente mais está ansioso, está aguardando, é do Ministério da Agricultura, que deverá ir agora no mês de maio para a consulta pública. A gente ajudou a construir, inclusive, a legislação dos drones. E por que eu digo que é a mais esperada do Ministério da Agricultura? Porque ali vai dizer sobre a aplicação mesmo, sobre como é que usa produto com drone. Dose, vazão, faixa, quem que regula, o agrônomo, o engenheiro, tem uma série de coisas ali que não estão claras, né, só para aplicação de produtos. Né? Esse é o grande desafio, arrumar isso. O que a gente enxerga? O drone é um grande complemento da atividade, um grande complemento, tanto é que a gente tem feito fóruns, seminários, para que os nossos empresários tenham no seu rol de equipamentos um drone também, para alguns clientes, mas a gente enxerga um grande espaço para o drone substituir, não sei se substituir é a melhor palavra, mas talvez seja, que é o equipamento costal, muitas vezes que acaba expondo o trabalhador rural com um produto químico, né? Eu tenho lido muito sobre isso em alguns países do mundo, né, que têm tentado algumas iniciativas nesse sentido, para expor menos o trabalhador ao risco do produto químico, né? Gabriel, temos aí 1 minuto e meio para acabar aí. Então, esse tema não tem fim, né? É um tema extremamente interessante. Eu te agradeço, assim, enormemente aí pelas tuas palavras. Eu sei que toda a SINDAG e tu mesmo vai estar à disposição aí de quem quiser tirar dúvida, né? A SINDAG tem o Instagram também, né? Tava nos seguindo aqui na live também. Mas faça aí suas considerações finais aí nesse último minuto. Eu desculpem aí que hoje o caos imperou nessa casa, né? Mas como estamos em trabalho remoto, não tem muito o que ser dito. Por favor, Gabriel. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Porque sempre que a gente tem o convite
para esclarecer sobre a atividade, a gente procura atender, né, na medida do possível. Agradecer você aí, Gisele, parabenizar pelo trabalho, né, do laboratório, e realmente tem feito a diferença. A gente acompanha também, a rede social nos dá essa oportunidade. Como você disse, a gente fica à disposição para que a gente possa seguir construindo, seguir dando informação. Tem o site do SINDAG, sindag.org.br, tem muita informação. Ele tem pelo menos 3 notícias novas todos os dias, e tem uma biblioteca lá com dissertações de mestrado, tese de doutorado, tecnologia de aplicação, porque a gente quer levar conhecimento. A gente não é dono da verdade, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita nesse setor.